E aí, pessoal, depois do 9º episódio da terceira temporada de Origem From, eu fiquei pensando assim, qual é a grande revelação, né, que teria nesse episódio, nessa parte 1. E a partir disso eu tinha imaginado antes algumas teorias em relação a 7 pessoas que teriam alguma ligação com o passado, mas depois daquela revelação, daí aqui tem um spoiler para quem ainda não assistiu ainda o 9º episódio, dá um pause aí, porque a Tabitha é a mãe do Victor, ou seja, ela tem uma participação especial que fica repetindo nesse ciclo. E as grandes questões, né, que a gente desenvolvia em termos teóricos era o porquê que essas pessoas iam lá para a cidadezinha de From, por que elas estavam passando por aquilo lá. Eu creio que cheguei à conclusão do porquê isso está acontecendo, do porquê essas pessoas são escolhidas e do que elas fizeram para isso estar se repetindo. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar uma teoria que eu acredito que seja bem próxima daquilo que vai acontecer, e vocês, assim, se tiver mais ou menos uns 70% correto que vocês acham que pode ser por aí, peço para vocês compartilhar o vídeo, dar um like aí e se inscrever no canal. Então vou começar agora sobre essa teoria. Existem 7 crianças que foram sacrificadas num ritual, né, antigo lá, que provavelmente a grande entidade que comanda tudo ali seja a mãe, né, do monstro que vai nascer através da Fátima nessa temporada ali, que é o negócio que está gestando agora. Mas isso até não é o mais importante. Essa entidade ali é representada pela mulher de kimono ou pela bailarina anteriormente, mas é uma figura feminina e é uma figura que representa a mãe daqueles monstros ali. Então, provavelmente, a forma com que os monstros chegam à vida, ali, chegam a fazer aquele estrago direto na sociedade, justamente é por causa dessa figura materna aí. Então, a gente tem uma entidade que gostaria de ser mãe ou que precisa ser mãe, e que precisa de uma energia de criança. E por isso 7 crianças foram sacrificadas muito tempo atrás. E aí agora começa a nossa história. Então, era uma vez uma cidadezinha em que existia várias pessoas que desejavam algumas coisas, e para isso, né, elas estavam numa situação difícil, eles procuraram entrar em contato com uma entidade para fazer um ritual, e esse ritual foi exigido deles que entregassem os seus filhos. Quem eram essas pessoas? Com essa ideia de reencarnação, para mim ficou claro que existem 14 pessoas especiais na Vila de From, que são elas. E aí a gente vai ter 7 mães e 7 pais. E aí eu vou nomear essas pessoas aqui, e aí vocês concordam comigo ou discordam para ver o porquê que elas estão sendo punidas ali. E também vou falar sobre a possibilidade, né, da Tabitha ter sido aquela pessoa que realmente foi a que se arrependeu e tentou ajudar as crianças, e para isso surgiu o negócio das árvores, os portais das árvores. Então, para mim, a Tabitha é a pessoa central, que depois, numa outra encarnação, foi a Miranda, mas lá na primeira foi ela a pessoa que se arrependeu e ajudou as crianças. Então, a Tabitha seria a primeira mãe que ajudou as crianças a serem sacrificadas lá naquele ritual antigo, naquela cidadezinha. A segunda mãe que eu posso falar para vocês é a Sarah. A Sarah também é outra que tem uma ligação muito grande com o local, ela ouve vozes, ela também pode ter vindo numa outra encarnação como irmã do Victor, porque o Victor sempre faz esse papel com ela, como se ela fosse a Heloise. Então, Sarah agora nessa encarnação, Heloise na outra, e na anterior, lá mais antigamente, ela foi uma das mães que sacrificaram as crianças também. A outra seria a Julie, né, que está sendo atormentada justamente por aquele local ali, tendo visões e tudo mais. Outra mãe seria a Donna, que é a mandante ali do local, muito provavelmente alguém que organizou o ritual para fazer com que as coisas acontecessem. Uma outra seria a Fátima, Marielle e Christy. Isso aí já fecha as 7 mulheres que eram mães daquelas crianças de branco ali. E agora a gente chega na segunda parte para ter também os pais. E nós temos 7 personagens homens ali que poderiam também fazer parte desse ritual como pai daquelas crianças. Teríamos então o Boyd, né, obviamente, que é o personagem principal atormentado pelo local, o Kenny, o Jim, o Jade, o Randall, o Ellis
e talvez o Henry que veio nessa levada agora. Então, a minha dúvida ainda seria se fosse o Henry ou se seria ainda talvez o Victor. Mas eu acho que o Victor, nessa minha teoria aí, ele tá como sendo a repetição daquela criança que sobrevive. Então, lá talvez, na primeiro ritual, o menino de branco foi a criança que sobreviveu e que conseguiu escapar. Nessa leva, depois a gente teve o Victor, também foi a criança que sobreviveu e conseguiu escapar, e mais recentemente seria o Ethan, aquela criança que conseguiu escapar também com vida, né? Ele está conseguindo se manter vivo ali. Também temos nessa teoria aí de reencarnação, vocês lembraram, né, que várias pessoas falaram que não tinha nenhuma Bíblia no local, mas a gente teve o Padre Catre, que justamente ele foi para o local ali por não ajudar uma criança na vida dele, né, nessa última vida. Então, provavelmente o padre lá naquela época também era um sacerdote e não ajudou as crianças. E isso faz com que ele seja culpado e fique voltando também ali para fazer o ciclo dele de culpa. Os outros moradores seriam aquelas pessoas da cidadezinha que queriam ter algum ganho paralelo ali e acabaram também não fazendo nada e também são punidos voltando. Vocês notem que sempre os personagens que morrem são os espectadores, mas nunca esses 14 que eu mencionei aqui para vocês. E é por isso que o Boyd não é morto, é por isso que o Randall não foi morto ali, porque ele era pai de alguma daquelas crianças, ele precisa estar pagando tudo que ele fez nessas vidas, nesses ciclos aí repetitivos, para eles também tentarem ajudar a salvar os seus próprios filhos. Nesse aspecto de repetição, também eu posso crer e posso acreditar que o Martin, que era também alguém de autoridade, possa ter sido o próprio Boyd. Vocês lembram que o Martin falou assim para o Boyd, o meu sangue é o teu sangue. Isso faz querer dizer também que tem uma repetição e acaba que o Boyd sempre acaba libertando o mal, assim como foi o Martin lá de uma outra vez e agora o Boyd mais recentemente. Nesse aspecto também o filho da Tabitha que se perdeu, que se chamava Thomas, um dos significados do nome é gêmeo, mas também é aquele que só acredita vendo, que as pessoas precisam ver para crer, ou seja, ninguém vai acreditar neles se eles saíssem da cidadezinha e tudo mais. É preciso estar ali, viver aquela situação para que as coisas consigam se reorganizar e eles consigam salvar a criança. Então, os grande objetivo deles, o grande sacada da busca deles seria eles lembrarem que são pais e mães dessas crianças e se sacrificarem para libertar as crianças e eles ficarem no local de alguma forma assim, ou conseguir vencer essa entidade do mal ali que seria representado agora, né, pela mulher do kimono. Eu ainda não sei quem representaria a figura paterna do lado do mal ainda, que poderia ser uma pessoa diferente, que ainda não apareceu, ou talvez vá aparecer logo na sequência. A gente vê, né, que tem nos desenhos algumas figuras masculinas que ainda não apareceram. Tem um cara de terno, tem um monte de coisa ali que ainda não foi explicada, mas em questão do ritual, do porquê que eles estão ali, eu creio que seja mais ou menos por aí, deles serem realmente os pais das crianças. Vocês lembram que o Victor falou, né, que as crianças elas foram traídas pelas pessoas que eles mais amavam, ou seja, pelos pais deles. Então essa repetição, essas coisas que vão acontecendo com eles ali, é justamente porque eles traíram os próprios filhos em busca de poder. Eu creio que o Jade, por exemplo, queria dinheiro. Eu creio que o Boyd queria mandar na cidade como um xerife, como algo assim. Então foi isso que eles trocaram e acabaram ganhando, tá? Porque, tipo, logo que o Jade ficou milionário, ele acabou indo pra cidadezinha. O Boyd chega ali, ele era militar e tudo mais, e ele acaba ganhando poder na cidadezinha, que meio que se repete também as histórias. E aí outros perderam um filho, a dona perdeu uma irmã, então acaba que todos eles têm uma ligação ali da forma de ser punidos também, né? A mulher do Boyd morreu, os pais do Kenny acabaram morrendo. Tem alguns personagens que aparentemente sofrem menos ali, tipo a Christie, a Marielle, mas eles também estão sendo punidos ali o tempo todo por não conseguir ajudar. E realmente isso faz um sentido, né, quando coloca esse negócio de reencarnação na volta, porque daí a gente pode imaginar de onde estavam vindo as memórias, o porquê da ligação
em relação a isso tudo. Me parece que esses personagens, esses centrais aí da história, eles eram realmente os pais da criança e alguns outros que circulam em volta seriam aquelas pessoas que não fizeram nada ou que acabaram se beneficiando. Vira de regra ali, né? Acaba que quase todas as pessoas que são mortas são fora desse ciclo aí. E quando todas essas pessoas morrem, esses 14 aí, é necessário reiniciar o ciclo. Por isso o Vitor falou que várias vezes já foram acontecendo as mesmas coisas ali. Então até que se cumpra realmente o processo deles lembrarem que eles são os culpados das crianças de branco ali terem sido sacrificadas, o negócio não vai ter solução e eles vão necessitar se sacrificar em volta. Isso me faz crer, mais uma vez, que talvez o Ethan seja realmente o único a sobreviver ali, porque ele é o personagem sem culpa, porque ele não fez nada, ele é uma criança ainda, né? Então, as crianças, ele representa a vítima atual que foi para a situação sem ter feito nada de errado, assim como as crianças que foram sacrificadas muito tempo atrás. Então, eu creio que esse episódio Revelações, parte 1, deu a resposta, assim, muito grande de tudo o que aconteceu no passado, naquela ceninha curtinha ali que a Tabitha lembrou quando estava abraçando o Vitor. E o Vitor também seria uma grande vítima dessa situação aí. Acho bem importante da gente lembrar que lá nos Estados Unidos até a crença da reencarnação não é tão forte aqui como no Brasil. Para nós isso até é um negócio mais comum em termos de crença, mas faz bastante sentido, né, de pensar nesses ciclos sendo repetidos aí e que esse ritual acabou causando um local ali de domínio de uma entidade que faz com que eles fiquem presos nesse ciclo até que eles consigam salvar as crianças. E aí parece muito que eles são os pais e mães daquelas crianças que foram sacrificadas há muito tempo atrás. Se você concorda com essa teoria, comente aqui embaixo. Talvez eu tenha errado 1, 2 nomes ali, mas creio que a maior parte deva ser mais ou menos assim no futuro. Comente aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.